Hare Krishna, bem-vindos à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, com traduções e significados por sua divina graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoje nós vamos ler do canto 1, capítulo 3, o verso 29. Jamaguhyam Bhagavato Jaita Prayato Naraha Sayam Prata Grinam Bhaktya Dukkha Grama Vimuchyate. Quem recita cuidadosamente os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção pela manhã e à noite, obtém alívio de todas as misérias da vida. Um verso muito lindo, vou repetir. Quem recita cuidadosamente os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção e pela manhã e à noite, obtém alívio de todas as misérias da vida. Isso é muito interessante, porque alívio de todas as misérias da vida. Nós vivemos para isso. Nós estamos vivendo para nos libertar das misérias da existência material. Todo o progresso que a civilização tem hoje é justamente para impedir o sofrimento material. Não é? A ciência, a sociedade, tudo gira em torno de obtermos uma vida livre do sofrimento, livre das misérias. Mas o problema é que as pessoas, de uma forma geral, a ciência, não sabe que nós só nos livraremos das misérias materiais quando nós estivermos plenamente absortos em pensar em Krishna, lembrar de Krishna. Vishnu Smarana. Aqui diz, quem recita cuidadosamente pela manhã e à noite os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. O que significa isso? Significa que sempre temos que estar constantemente em absorção, em lembrar Krishna Lila. Por isso, eu decidi fazer essa leitura diária do Bhagavatam, porque nós precisamos ler diariamente o Bhagavatam. E assim podemos compartilhar e falar e nos comunicarmos através de ouvirmos sobre Krishna, através das páginas do Bhagavatam. E assim também à noite, nós também lemos um bom livro. Lemos o Bhagavad Gita, lemos um passatempo de Krishna, lemos algo relacionado a Krishna. Então esse recitar, ouvir, lembrar de Krishna é o processo pelo qual nós podemos nos libertar das misérias materiais. Nós constantemente nos lamentamos, sou tão miserável, sou tão miserável, sou tão miserável. Mas aqui está sendo dada a receita para se livrar da miséria material. Mas o problema é que nós não aceitamos, não é? Nós nos envolvemos com tantas outras coisas. Mas aqui vai o conselho dos acharyas, o conselho do Srimad Bhagavatam. Quem recita cuidadosamente os misteriosos passatempos da personalidade de Deus. Assim nós nos livramos das misérias materiais. Significado. No Bhagavad Gita, a personalidade de Deus declarou que qualquer um que conheça os princípios do nascimento transcendental e das atividades do Senhor retornará à divindade depois de ser aliviado deste tabernáculo material. Esse é um verso muito conhecido do Bhagavad Gita. Jama karma chame divyam evanjo veti tattvataha. Chaktva deha punar jama naitima meti sorjana. Jama karma tame divyam. My birth, divyam, transcendental birth, jama karma chame divyam, evanjo veti tattvataha. Veti, those who know, aqueles que conhecem. Jama karma chame, aqueles que conhecem o meu nascimento, os meus passatempos misteriosos. Jama karma chame divyam. Evanjo veti tattvataha. Aqueles que conhecem essa verdade. Chaktva deha punar jama.
Naiti Mameti Sorjuna. Eles não têm que aceitar novamente um corpo material. São transferidos à morada de Krishna. Agora a pergunta, o que é esse Veti? O que é esse conhecer Krishna? O que é conhecer Krishna? Ah, eu vi a foto de Krishna ali, eu sei quem é Krishna. Não, isso não é o conhecer Krishna. Conhecer Krishna significa que nós entendemos que Ele é a fonte de tudo e de todos e que Ele é a única realidade. Srimad Bhagavatam diz, um dos versos mais importantes, Chaturi Slokas do Srimad Bhagavatam, diz que aquilo que não tem relação com Krishna, saiba que é Maya, ilusão. O que não tem relação com Deus, com Krishna, é ilusão, Maya. Então, Aham Sarvasya Prabhavo Matasavam Pravartate, isso é do capítulo 10 do Bhagavad Gita, que é onde Krishna diz que eu sou a fonte de tudo. Eu sou a fonte desse universo material, eu mantenho tudo. Porque é impossível conhecer Deus, a menos que nós saibamos essa situação de que Ele é a fonte de tudo. No princípio desse capítulo 10 do Bhagavad Gita, no verso 2, Krishna diz que nem os semideuses, nem os grandes sábios podem me conceber. Ele diz isso. Nem os grandes semideuses. Nós vemos Brahma Mohana Lila, onde Brahma se esquece quem é Krishna, Mohana se esquece. Ele não pode realizar quem é Krishna. E Indra fica irado com Krishna. Tantos passatempos assim que os semideuses não podem reconhecer Krishna. Então Krishna não é algo fácil de ser conhecido. Mas nesse capítulo, 10º capítulo, ele explica. Aham Sarvasya Prabhavo, eu sou a fonte de tudo. Quando nós entendemos que Krishna é a fonte de tudo, Ele é o mantenedor de tudo, e quando tudo termina, essa manifestação material termina, volta a Ele, se amalgama a Ele. Então Krishna é tudo. Quando nós sabemos isso, aí sim nós podemos ficar livres das misérias materiais. Esse é o significado, ao meu entender, do que significa conhecer Krishna. Porque mais adiante, nesse capítulo 10, quando ele diz que eu sou a fonte de tudo, ele diz que os seus devotos estão sempre meditando nele, sempre falando sobre ele. E porque eles estão falando sobre mim, eu dou o conhecimento pelo qual eles vêm a mim. Eu dou o conhecimento. A luz no coração, eu brilho e dou esse conhecimento para eles. Então, nós podemos conhecer Krishna pela misericórdia de Krishna, mas nós temos que entender o fato de que Ele é a suprema personalidade de Deus, Aham Sarvasya Prabhavo. E como nós lemos no verso anterior, que Ete Chansa Kala Punsa Krishna Stu Bhagavan Swayam, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é a fonte de todas as encarnações. Portanto, simplesmente conhecer de fato o caminho misterioso da encarnação do Senhor neste mundo material pode libertá-lo da escravidão material, simplesmente por conhecer Krishna. Portanto, o nascimento, você vê, como falamos outro dia, Prabhupada disse, no segundo você pode ser consciente de Krishna. Depende de você. Se você aceita Krishna e se absorve nesse processo, você é consciente de Krishna, você vai para Krishna. Mas se nós deixamos Krishna de lado e colocamos as nossas coisas como sendo mais urgentes ou principais, então esqueça, nós não voltaremos a Krishna. Então, portanto, nascimentos e atividades do Senhor manifestados por Ele para o bem-estar do povo em geral não são comuns. Eles são misteriosos, e somente por aqueles que tentam aprofundar o assunto por devoção espiritual é que o mistério é descoberto. Aí vem a importância de ouvir dos acharyas. Prabhupada, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Srila Rupa Goswami. Prabhupada explica, enquanto nós não desenvolvemos apego pela literatura dos Goswamis de Vrindavana, nós nunca iremos alcançar a consciência de Krishna. Então, e outros acharyas, existem irmãos espirituais
maravilhosas de Prabhupada que nos inculca, né, no nosso coração as lilas de Krishna, os passatempos de Krishna, a lembrança de Krishna. Então, o ponto é estar sempre associado com os grandes acharyas, por ler, por ouvir deles. É aconselhável, portanto, que alguém que simplesmente recite esse capítulo do Bhagavatam, descrevendo a aparência do Senhor em diferentes encarnações, com sinceridade e devoção, possa ter uma visão do nascimento e das atividades do Senhor. Sinceridade e devoção. Que eu acho que volta novamente àquele ponto, na Hansavasa Prabhavo. Se você é sincero em entender que Krishna é a fonte de tudo, e você, com devoção, oferece serviço a Ele, então pode-se ter uma visão do nascimento e das atividades do Senhor. A própria palavra Vimukti, ou libertação, indica que o nascimento e as atividades do Senhor são todos transcendentais. Caso contrário, simplesmente recitando-os, não seria possível alcançar a liberação. É como se você recita as atividades da cantora Madonna, você não vai se libertar, porque é uma atividade que está dentro desse mundo material. Mas quando você recita as atividades da Suprema Personalidade de Deus, que é algo transcendental, aí sim nós nos libertamos. Eles são, portanto, misteriosos, e aqueles que não seguem os regulamentos prescritos para o serviço devocional não têm o direito. Aqueles que não seguem, isso aqui Prabhupada termina aqui o significado dessa maneira. Aqueles que não seguem o processo. Você tem que seguir o processo, senão não tem conversa. É assim. É muito fácil se libertar das misérias materiais, mas você tem que seguir o processo. Não tem outra. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Esquece. Segue o processo dado por Prabhupada. Então, muito obrigado. Amanhã temos mais. Hare Krishna.